Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Damos início aqui ao nosso webinar Democracia e Redes Sociais, decisão do STF sobre o Marco Civil da Internet, recebendo na tarde de hoje o professor Samuel Sales Fonteles. Muito obrigado, já antecipadamente agradeço ao Samuel, que prontamente atendeu ao convite feito pela Escola Nacional do Ministério Público, pelo CEDEMP, Colégio de Diretores de Escolas e Centros de Aperfeiçoamento Funcional, presidido pelo nosso queridíssimo professor Hermes Zanetti Júnior, que aqui também se faz presente. Um agradecimento especial ao nosso presidente, doutor Hermes, pela trajetória, pelo trabalho e especialmente nos últimos anos conduzindo com a maestria de sempre, com a excelência, o nosso colegiado de diretores, os diretores do Brasil, das escolas e dos CEAFs. Muito obrigado, Hermes, mais uma vez. E um tema absolutamente necessário, um tema absolutamente atual e que diz dos rumos, não, do nosso sistema democrático, da forma como o Ministério Público pode e deve atuar nos marcos daquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. E nada melhor do que a gente ter aqui o professor Samuel Fonteles para falar, ele que é um especialista no assunto, um grande estudioso também do tema. Recebemos aqui também com grande alegria a nossa queridíssima doutora Sandra Mara Gabellini, que é a subprocuradora de Justiça para Assuntos Institucionais e que dá total apoio às atividades da escola, uma parceria muito frutífera com os centros de apoio, da qual a doutora Sandra também é a coordenadora, e que tem desenvolvido aí ao longo dos últimos 6 meses à frente da Procuradoria, né, Sandra? Um trabalho notável que busca realmente buscar a institucionalidade conectada com a unidade que a gente sempre conversa e sempre trabalha. Então, é um motivo de grande honra para a gente tê-la aqui conosco. Muito obrigado. E eu já passo a palavra de imediato, então, agradecendo a todos, agradecendo a equipe da Exump, agradecendo as pessoas que aqui estão online participando deste evento. Eu passo a palavra ao professor Hermes para suas considerações iniciais, uma saudação a todos. Muito boa tarde a todos. Gostaria de saudar o Ministério Público de Goiás e a Exump pela iniciativa desse evento. Nós conversamos, eu e o doutor Adriano, a quem faço uma saudação muito carinhosa, nosso presidente da ENAMP, sobre a necessidade de fazermos um evento para discutir a decisão do STF sobre o Marco Civil da Internet e as implicações da democracia em razão das redes sociais. E o tema se tornou, nesse meio tempo, ainda mais imperativo. Portanto, faz parte do calendário de formação obrigatória de todo promotor, toda promotora, todo procurador, toda procuradora de justiça, temas que nós devemos trazer nas nossas escolas e fazer a reflexão aprofundada necessária para que possamos enfrentá-los com a atenção que merecem, porque são aqueles temas que formam a nossa sociedade para o futuro. Gostaria de fazer também uma saudação muito especial à doutora Sandra, representando nesse ato o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Goiás, doutor Ciro. Estive em Goiás, doutora Sandra, recentemente, estivemos juntos e queria dizer que é um prazer para mim sempre, ainda que virtualmente, estar presente junto ao Ministério Público de Goiás, que é um Ministério Público de ponta, um Ministério Público proativo, resolutivo e que tem apresentado soluções para os angustiantes problemas da nossa sociedade brasileira. Então, eu queria lhe parabenizar e parabenizar também, em seu nome, o nosso Procurador-Geral de Justiça, doutor Ciro. E, por fim, eu gostaria de fazer uma saudação muito especial e de agradecimento ao professor Samuel Fonteles. Quando nós conversamos, professor Samuel, sobre o tema e sobre quem poderia discutir esse tema com o Ministério Público Brasileiro neste webinar, o doutor Adriano imediatamente lembrou do seu nome e foi por aclamação.
Então, é um privilégio poder estar contigo aqui, te ouvir falar sobre esse tema. Eu vou seguir acompanhando o evento, estou em trânsito, mas sigo aqui conectado com vocês. Desejo a todos um excelente evento, um debate aprofundado e que possa nos fornecer aquele equipamento crítico necessário para que possamos tomar nossas posições na atuação cotidiana de membros do Ministério Público e como cidadãos. Muito obrigado, doutor Adriano. Devolvo a palavra. Muito obrigado, Hermes. Obrigado pela parceria e parabéns aí mais uma vez pela condução do nosso colegiado com temas, trazendo, né, à baila discussões sobre temas sempre muito caros ao Ministério Público e, evidentemente, à sociedade. E passo, então, a palavra à doutora Sandra Gabrielini para suas considerações. Boa tarde a todas e a todos. Brevemente, gostaria de saudar a todos aqueles que estão participando desse webinar, dizer da nossa alegria de sediar esse momento com um tema tão importante de relevância nacional, sem dúvida, e parabenizar o doutor Adriano por ter trazido para o Ministério Público de Goiás, sediar este evento, parabenizar por todo o trabalho desenvolvido à frente da Escola Nacional, junto também com Hermes Zanetti, que eu agradeço pelas palavras e parabenizo pela gestão junto à SEDEMP, e que esses momentos de integração do Ministério Público brasileiro em temas tão relevantes e importantes, com certeza nos elevam e nos trazem benefícios na atuação prática nessa interlocução. E é com muita honra também que temos aqui como palestrante um membro que muito nos orgulha, que é o promotor de justiça e professor, doutor Samuel, a quem saúdo também, agradeço. E, sem mais delongas, gostaria já de dar início ao webinar, para que nós possamos ouvir o doutor Samuel e agradecer, então, mais uma vez ao doutor Adriano e ao doutor Hermes Zanetti por proporcionarmos esse momento tão importante para nós. Muito obrigada, um ótimo webinar a todos. Muito obrigado, Sandra, muito obrigado pelas palavras, e eu já passo, então, de imediato a palavra ao professor Samuel Sales Fonteles. E mais antes, né, claro, vou ler aqui um resumo do currículo do professor Samuel. Samuel é promotor de justiça aqui no estado de Goiás, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná e visiting na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, é mestre em Direito Constitucional pelo IDP, professor da Escola Superior da Advocacia Geral da União, professor também da Escola Superior do Ministério Público de Goiás, autor e tradutor de obras jurídicas com artigos publicados em revistas especializadas no Brasil e no exterior, além de membro auxiliar da Procuradoria-Geral da República. Samuel, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes nomes do direito constitucional brasileiro, promotor aqui em Goiás, e que nos orgulha e nos honra muito, e um estudioso dos temas importantes, né? Se é que existe tema, se é que existe grau de importância, talvez no estudo de direito constitucional, mas dos grandes temas do direito constitucional, e vai nos oferecer aí as suas reflexões sobre a democracia e redes sociais e a decisão do Supremo sobre o marco civil da internet. Muito obrigado. Boa tarde, é um grande prazer estar aqui, ter a voz e a vez. Eu agradeço pelo convite tão honroso, ao tempo em que parabenizo a iniciativa da Escola Nacional, do SEDEMP, das escolas do Espírito Santo, de Goiás, professor Adriano, cumprimento a doutora Sandra, nossa subprocuradora-geral, professor Hermes Zanetti, autor dos livros por onde eu estudei para um dia estar aqui. Eu vou dar início às nossas digressões, lembrando que toda Constituição, por excelência, ela organiza o Estado, ela organiza os poderes do Estado e ela proclama direitos fundamentais. Ontologicamente, uma Constituição, ela é um documento jurídico, ela é um anteparo, um escudo que salvaguarda o indivíduo perante o Leviatã, perante o poder público, perante a administração fazendária, perante o Estado.
Essa é a técnica do constitucionalismo. É a Constituição proteger indivíduos, salvaguardando esses indivíduos, impondo ao Estado um recuo, um não fazer, no constitucionalismo clássico. O Marco Civil da Internet é, por vezes, referido como a Constituição da Internet. O que é que isso significa? Significa que vislumbraram no Marco Civil da Internet um documento de uma estatura tal, de uma magnitude tal, que ele protegeria o indivíduo afirmando e reafirmando direitos humanos. Então, o ponto inicial das nossas digressões hoje é dar ao Marco Civil da Internet a dignidade que lhe cabe. O Marco Civil da Internet não é, talvez, um exagero referi-lo ou apontá-lo como a Constituição da Internet. Já houve um tempo em que seres humanos discutiam os assuntos políticos do Estado, aquilo que os gregos chamavam de politeia, na Acrópole, na Ágora, nas ruas, nas praças. Mas hoje ninguém duvida que é no ecossistema digital, é nesse cyberespaço que as pessoas discutem política. Nós todos sabemos que o Twitter, o Instagram, o Facebook, as mídias sociais, elas se tornaram a nova Ágora, ou talvez a nova Acrópole. Esse é o locus onde cidadãos brasileiros e cidadãos do mundo sinceramente divergem sobre desacordos morais, sobre pontos de vista filosóficos e sobre questões políticas que interessam aos governos. É lá, por exemplo, que as pessoas disputam narrativas, disputam significados, informam e, por vezes, lamentavelmente, desinformam também. Portanto, quando se promulga uma lei que disciplina os limites impostos nesse espaço, o que se tem ontologicamente, a não ser pela hierarquia, mas o que se tem, na essência, é sim uma Constituição da Internet. É sim um documento vocacionado a regular relações sociais de uma maneira muito parecida com aquela que tradicionalmente, desde o século XVIII, é feita pelas constituições escritas. O Marco Civil da Internet, ele nasce com essa pretensão. Ele não é uma lei de uma origem qualquer, porque ele envolve a participação popular de uma maneira que destoa da usual. E ele é uma lei que consagra aquilo que no direito internacional a gente pode chamar de princípios de Manila. O que são os princípios de Manila? Digamos que uma conferência, se a minha memória não me trai, ela ocorreu em 2015 nas Filipinas. E essa conferência, geralmente patrocinada ou realizada sob os auspícios das Big Techs ou entidades da sociedade civil que se ocupam, né, dos direitos digitais, eles se reúnem nas Filipinas e eles documentam consensos. Esses consensos, esses princípios, eles foram classificados como princípios de Manila. Há outros, existem os princípios de Santa Clara, na Califórnia, há outros princípios, mas os princípios de Manila, eles poderiam ser considerados como uma espécie de 6 princípios constitutivos da internet que talvez grande parte dos seres humanos gostariam de ter para si. Eu vou pedir para que coloquem, por favor, aqui no nosso slide, o primeiro princípio de Manila, da conferência RightsCon Filipinas 2015, ele diz o seguinte, pode colocar aqui na tela, por favor, o princípio deles? O primeiro deles? Ele diz o seguinte, eu já vou ler aqui para vocês, enquanto ele coloca na nossa lousa digital. Intermediaries should be shielded from liability for third-party content. Esse é o primeiro princípio.
Intermediaries should be shielded from liability for third-party content. Ou seja, intermediários, eles devem ser protegidos de responsabilidade de conteúdos veiculados por terceiros. Esse é o primeiro princípio de Manila. Muito obrigado. O princípio é muito simples. O município, dono da praça, não é responsável pela fofoca que é feita na praça. O dono de um espaço privado, mas franqueado ao público, não é responsável por aquilo que é dito nesse espaço. Como regra geral, o primeiro princípio de Manila significa que terceiros não induzem responsabilidade sobre pessoas estranhas à relação. Então, se eu sou dono da quadra, eu não sou responsável pelo teor das conversas que são travadas nessa quadra, ou nesse auditório, ou nesse espaço, ou nessa sala. Esse é o primeiro princípio de Manila. Como regra geral, ele faz sentido. Eu não vou responsabilizar alguém por um ato que lhe é estranho. O segundo princípio de Manila nas Filipinas diz: content must not be required to be restricted without an order by a judicial authority. Ou seja, o conteúdo ele não se deve exigir restrição de conteúdo ou remoção de conteúdo sem uma ordem judicial. Esse é o segundo princípio de Manila. Não se pode exigir restrição de conteúdo ou remoção de conteúdo sem ordem judicial. O que é que esse princípio significa? Significa que não se há de transferir para as big techs, para um Facebook, Instagram, Twitter, hoje X, não se há de transferir para essas plataformas, Google, o discernimento do que há de ser removido. Esse escrutínio ele é feito pelo Poder Judiciário, em princípio, segundo o segundo princípio de Manila. O terceiro diz: requests for restrictions of content must be clear. Ou seja, há de se ter clareza para a restrição de conteúdo. Be unambiguous, ou seja, não podem ser ambíguas. And follow due process, e seguir o devido processo. Então, a restrição de conteúdo na internet, ela deve seguir um devido processo, ela não deve ter ambiguidades e, por fim, ela deve ser clara. Não basta a ordem judicial tem que ser clara, sem ambiguidades, e você tem que seguir o devido processo. Isso me lembra, antes do Código Civil ser alterado no Brasil, a exclusão de um associado de uma associação. Um associado que, por exemplo, bebeu demais e urinou na piscina na festa de Ano Novo. Para excluir esse cara, antes do Código Civil, o STF já entendia que o devido processo legal tinha que ser observado. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Hoje o Código Civil expressamente prevê isso. Mas antes da previsão, o STF já entendia assim. Assim também aqui no ecossistema digital. Para que você possa emudecer alguém, para que você possa remover o conteúdo, você tem que ter uma ordem judicial que segue o devido processo, segundo o terceiro princípio de Manila. O quarto princípio estatui: laws and content restriction orders and practice must comply with the test of necessity and proportionality. Proporcionalidade. A ordem judicial ela tem que ser necessária e ela tem que ser proporcional. Aqui exige-se um juízo de proporção, de razoabilidade, um teste de necessidade. Isso tem que ser estritamente necessário para se promover um valor de igual importância ou maior. O penúltimo preceitua: laws and content restriction policies and practice must respect due process. Ou seja, as leis e políticas de restrição de conteúdo e práticas devem respeitar também o devido processo. E por fim,
Em arremate, transparency and accountability must be built into laws and content restriction policy and practice. Transparência e accountability, elas devem ser tomadas em consideração nas leis e políticas de restrição de conteúdo e práticas dessa natureza. Por que que eu estou ressaltando isso? Eu já adianto para vocês que me assistem que o artigo 19 do Marco Civil da Internet, ele é a consagração dos princípios de Manila. Esses princípios de Manila que estão sendo analisados aqui, eles foram positivados no Brasil, no artigo 19 do Marco Civil da Internet, cuja validade foi escrutinada pelo Supremo Tribunal Federal. Esse ethos, essa lógica subjacente ao artigo 19, ela se radica, ela encontra raízes nos princípios de Manila, tais como sufragados em 2015 nas Filipinas. Pois bem, há outros, tá? O da Electronic Frontier Foundation, que tem um conteúdo muito similar aos princípios de Manila, os princípios de Santa Clara, que exigem transparência. E aqui eu vou trazer alguns dados para que tenhamos dimensão da delicadeza do tema. 126 milhões de vídeos foram removidos pelo YouTube, segundo dados de 2021. Tive o cuidado de pesquisar dados mais recentes, em 2024, e vi que o YouTube ele tem uma performance trimestral de aproximadamente 4,8 bilhões de canais removidos. Ou seja, a cada 3 meses, o YouTube ele remove aproximadamente 4,8 milhões de canais. Eu não falei vídeos, eu falei canais. Um canal pode ter 300 vídeos postados. Então, no último trimestre de 2024, no penúltimo trimestre de 2024, o YouTube ele removeu aproximadamente 4,8. Houve um decréscimo do último trimestre em relação ao penúltimo, mas a performance geralmente é de descartar, é de remover 4,8 aproximadamente milhões de canais. A transparência para isso? Sabemos todas as razões com clareza? Conhecemos com exatidão esses números? Há auditorias externas e independentes que possam aquilatar como isso tem ocorrido? Quais são os motivos? Nasce um perigo, nasce um risco. O risco de que a nova Acrópole, a nova Ágora, a nova Politeia, o risco de que os debates contemporâneos sejam emudecidos pelo Vale do Silício, onde eu vivi durante pouco mais de um ano, e que tem valores bem diferentes dos meus e dos nossos. Me lembro bem disso, do choque cultural. O que eu quero dizer com isso é muito perigoso, e, por exemplo, o Zuckerberg já teve a sinceridade de admitir que o Facebook ele falhava na moderação de conteúdo. Os algoritmos falhavam. Algoritmo é uma coisa perigosa, embora muito eficiente. Exemplos não faltam na literatura de filosofia da tecnologia. Recentemente eu estava lendo um livro de um professor de filosofia da tecnologia da Áustria, em Viena, e ele trouxe um caso interessante do perigo de algoritmos. Por exemplo, o policiamento preditivo. Nos Estados Unidos, eu me recordo que técnicas de policiamento, distribuição de viaturas e de policiamentos ostensivos, elas variam às vezes em função de algoritmos. Qual é a consequência disso? Às vezes, racismo algorítmico. O algoritmo ele induz o policiamento em bairros com um recorte étnico muito específico. Isso é um tema que requer
a nossa reflexão e as nossas pesquisas no Ministério Público Brasileiro. Então, algoritmos, muitas vezes, eles são utilizados para moderação de conteúdo, para verificar termos de uso, e isso pode ser perigoso. Então, os princípios de Manila, e até nos padrões europeus regulatórios, exige-se transparência, exige-se accountability no momento de emudecer alguém, no momento de descartar um canal, no momento de apagar vídeos, de, por exemplo, bloquear um perfil. Isso tem que ser transparente, como diria o Justice Louis Brandeis, a luz do sol é o melhor desinfetante da Suprema Corte dos Estados Unidos. É importante lançar luzes sobre essa cortina de fumaça. Bom, todos esses standards que foram consagrados no artigo 19 do Marco Civil, eles se acautelam diante de um risco de censura privada. E aí talvez você que me assista possa pensar, eu supunha que a censura é sempre pública. Não. Se você fizer, pelo menos é recomendável, sempre que você quer saber o significado de uma palavra na Constituição, é recomendável que você faça uma pesquisa histórico-linguística. E não sei se temos tantos motivos assim para acreditar que a censura é sempre do Poder Executivo e sempre prévia. Talvez ela possa ser posterior e advinda de outro poder, ou até de um particular, de uma plataforma, de uma big tech. De modo que a censura ela preocupa o ordenamento jurídico brasileiro como um todo. Não é só aquela censura clássica dos anos 80 do século XX, não. Absolutamente. Então, numa perspectiva de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, o Marco Civil da Internet ele cumpre uma importante função. Porque agora a Ágora ela se transfere para o ciberespaço e para o ecossistema digital. Basta lembrar que o presidente dos Estados Unidos foi banido do Twitter ano passado, se eu não me engano. Perdeu a voz e a vez, né? E é interessante que quando você emudece alguém de maneira prospectiva, você não sabe o que vai ser dito. Quando você, por exemplo, remove um perfil, quando você bane alguém de uma plataforma, você não sabe o que vai ser dito. Você supõe com base naquilo que já foi falado no passado. Mas esse é um raciocínio prospectivo. O mesmo que algoritmos nos Estados Unidos, no sistema Compass, fazem com, por exemplo, infratores. Nos Estados Unidos, você tem um algoritmo que ele calcula a chance de você voltar a delinquir, o Compass. Então, ele faz uma análise com base no seu perfil para averiguar a probabilidade, a chance que você tem de ser um infrator quanto mais, de voltar a delinquir, de reincidir. Mas na estatística a gente aprende que existem anomalias estatísticas. E se você é um ponto fora da curva? E se você destoa do seu passado estatístico e das estatísticas? Existe o direito de ser uma exceção, e muitos são exceções. O algoritmo Compass nos Estados Unidos, ele falha, às vezes. Isso é muito sério. A liberdade de um ser humano não pode variar em função desse tipo de teste, na minha pequena opinião. Quero dizer com isso que é legítima a preocupação de desconfiar também de particulares, não só do Leviatã, do Estado, mas também de particulares que têm muito poder. E essas são as big techs, as plataformas ou os provedores de aplicação. Mas, por outro lado, a lei também os protege. A gente vai ver que o Marco Civil da Internet também gera um paradigma confortável para essas sociedades empresárias, corporações. Pois bem, não devemos esquecer que muitas delas custodiam dados. E dados, como eu ouvi, essa frase é de um matemático londrino, eu ouvi isso em uma universidade na Hungria. O professor disse, na época eu não conhecia essa frase, dados são o novo petróleo. Dados são o novo petróleo.
né? Data, the new oil. Essas corporações, elas custodiam dados e fazem perfilamentos. Ou seja, elas conhecem o seu perfil, a sua religião, a sua orientação sexual, e muitas vezes a publicidade que chega até você varia em função dos seus dados. Esse é o perfilamento. Também isso tem que ser exposto à luz do sol. Todas essas questões envolvem o background do julgamento sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. De modo que, diante desses problemas, cada país, na sua soberania, na sua autodeterminação, escolheu um caminho regulatório. Então, por exemplo, em um extremo, não estou dizendo que esse caminho é extremista, eu estou dizendo que, em uma escala, o modelo norte-americano, ele adota um caminho de absoluta ausência de responsabilidade. As plataformas não têm que interferir, as plataformas não têm que remover conteúdos, a menos que provenha ou sobrevenha uma decisão de um órgão estatal oficial, e elas não serão responsabilizadas por aquilo que é dito. Esse é o modelo norte-americano. Um modelo baseado no livre mercado de ideias, podemos assim dizer. Temos um outro modelo, diametralmente oposto, que é o tailandês. No direito tailandês, as corporações, as plataformas, elas são bastante responsabilizadas. Elas devem moderar, elas devem extirpar conteúdos, elas devem verdadeiramente vigiar aquilo que é dito, porque até com notificação extrajudicial elas têm que remover. Perceba, em um ponto você tem um modelo norte-americano, estadunidense. No outro ponto, diametralmente oposto, você tem um modelo jurídico tailandês. E você tem um gênero intermediário, que é o europeu, mais dinâmico, mais flexível, que também exige remoção de conteúdo por notificação extrajudicial, observado o devido processo legal. O modelo europeu ele já é diferente porque ele não se baseia num livre mercado de ideias, ele se baseia em um trauma histórico. O modelo europeu ele se baseia na experiência pós-totalitária. Nunca se esqueça disso. A Europa, ela vive assombrada pelo trauma, pelo constrangimento do que ela hospedou entre 1939 e 1945. Lá perto da Cracóvia, no sul da Polônia, na província de Oswiecim, né, Auschwitz, Birkenau, aquilo ali molda o direito da comunidade europeia até hoje. Né? A Alemanha ela tem uma política imigratória muito mais tímida do que os Estados Unidos, e a razão é essa. Felizmente, eles não querem errar de novo. Então, o modelo regulatório da liberdade de expressão europeu, ele está no meio. O tailandês, ele não se acanha muito em remover conteúdo, em responsabilizar a empresa, e o norte-americano é quase regulado pela mão invisível do Adam Smith, do laissez-faire. Então, perceba bem, isso é importante porque se você analisar os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, você vai perceber que Fachin proferiu um voto à concrase Estados Unidos. Fachin proferiu um voto de modelo norte-americano. Toffoli proferiu um voto sobre o Marco Civil da Internet um tanto quanto tailandês. E não estou aqui valorando o acerto ou desacerto do entendimento chancelado por suas excelências. Eu estou descrevendo avalorativamente a realidade como ela é. Toffoli proferiu um voto que me remete um pouco ao modelo tailandês e Fachin ao modelo norte-americano. E já adianto que vocês não vão conseguir entender a decisão do Marco Civil da Internet com base naqueles modelos de ciência política empírica reducionistas. Por exemplo, para eu entender
A decisão do Supremo no Marco Civil da Internet, basta saber qual presidente indicou qual ministro. Não, você não vai conseguir. Esse é o modelo que a ciência política empírica chama de atitudinal. Você não vai conseguir entender. Sabe por que não? Porque Fachin julgou constitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet. O ministro André Mendonça julgou constitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Foram indicados por presidentes diferentes. Certamente, cada qual tem seus pontos de vista políticos jurídicos, ambos dignos da mesma consideração e respeito. Mas você não vai conseguir, de maneira reducionista, colocar os ministros em caixinhas e dizer: ah, você votou assim porque a sua cosmovisão de mundo, as suas pré-compreensões são essas. Absolutamente. Embora haja outros modelos, né? O estratégico, o institucional e o legal. Mas eu quero dizer com isso que existem modelos, o modelo europeu, o modelo estadunidense, o modelo tailandês, e você encontra nos votos do STF um pouco de todos eles, talvez um pouco mais dos elementos do modelo europeu, né, do Digital Service Act, que inclusive entrou em vigor em 2024, que é um modelo que concita as plataformas a velocidade, a dinamismo na remoção de conteúdos. Em outras palavras, enquanto o Marco Civil da Internet brasileiro, princípios de Manila, modelo norte-americano, ele consagra uma abordagem que eu chamaria de reativa. Para você ser responsabilizado, você tem que primeiro ser destinatário de uma ordem judicial. O modelo europeu, ele adota um paradigma mais proativo e não tão reativo. Qual foi a escolha brasileira nesse cardápio de opções, nesse cardápio de alternativas? O que foi que o Brasil escolheu? Se você ler o artigo 19, você vai perceber que nós adotamos um modelo que, por vezes, é referido como Judicial Notice and Takedown. Ou seja, o juiz avisa e você remove o conteúdo. Olha a comodidade disso. Eu não carrego sobre os meus ombros a responsabilidade de moderar conteúdo. Eu não carrego sobre os meus ombros, de acordo com o artigo 19 do Marco Civil da Internet, a responsabilidade de valorar e discernir a licitude de fatos da vida. Eu não tenho que saber se aquilo viola direitos autorais, se aquilo é crime, se aquilo... Não, isso fica aos cuidados do Poder Judiciário. Se e somente se o Poder Judiciário expede uma ordem, aí sim, uma vez que eu sou cientificado formalmente dessa ordem, eu tenho que remover o conteúdo. Após o quê? Se eu me quedar inerte, eu posso ser responsabilizado. Esse é o modelo do Judicial Notice and Takedown, do artigo 19 do Marco Civil da Internet. É o modelo brasileiro, ou pelo menos era, até a decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Esse modelo, ele permite 5 etapas, um recorte didático de 5 etapas muito nítidas. A primeira é a publicação do conteúdo. Alguém vai lá e publica, sei lá, um discurso de ódio, uma fake news, ou divulga um produto, o que quer que seja. A segunda etapa é a identificação desse fato pela vítima ou por um terceiro. A vítima, como já aconteceu uma vez comigo, publicaram um conteúdo que eu considerei ilícito, dirigido à minha pessoa, fiz uma ata notarial, e responsabilizei quem de direito, a tempo e a modo. Onde é que eu quero chegar com isso? Esse é o segundo momento. A vítima ou um terceiro, ele identifica. Ele identifica. Qual é o terceiro momento? A ação judicial é proposta. Esse é o modelo do artigo 19. A ação judicial ela é proposta. Quarto momento, o juiz averigua. É estranho, mas é assim que se pronuncia. O juiz averigua, não é averigua.
Ele averigua se aquilo é ilícito. E, por fim, o quinto momento, tem-se a remoção do conteúdo. Esse é o modelo do Judicial Notice and Takedown, consagrado pelo artigo 19 do Marco Civil da Internet, que consagra o ethos dos princípios de Manila, tais como aprovados nas Filipinas em 2015. Esse é o Judicial Notice and Takedown. E aí a gente tem um problema. Perceba bem. Esse modelo, ele descomprime as plataformas, ele exime as plataformas, digamos, de uma valoração da ilicitude, de uma moderação de conteúdo, elas ficam bem tranquilas, ficam bem responsáveis, ficam bem cômodas. Mas, por outro lado, elas perdem o poder de me emudecer. Às vezes, em termos de uso ou algo desse tipo, mas elas perdem o poder de calar. Isso é importante. Qual é o problema? Podemos assim dizer. O problema é que esse modelo, ele é, talvez, eu não gosto de incursionar nessas valorações, mas eu tenho que admitir, professor Adriano, que esse modelo, ele é talvez insuficiente. Porque, às vezes, direitos fundamentais periclitam. Às vezes, a situação urge. Quando eu fazia faculdade de Direito, o professor Damásio Jesus, ele, não sei se ele criou, mas ele trazia uma metáfora. Aviltar a honra de alguém pode ser como cortar um travesseiro com penas e expô-las ao vento. As penas vão se disseminar. Você pode até depois tentar recuperar algumas penas, mas você nunca vai encontrar todas elas. No momento em que se avilta a honra de alguém na internet, é praticamente impossível restituir o status quo ante. E o que é que diz o Marco Civil da Internet para casos assim? Tecnicamente, nas ciências processuais, tutela antecipatória. Só isso. Então, para casos assim, tutela antecipatória. Ele vai mitigar? Vai. Em casos que envolvam, por exemplo, nudez e conteúdo sexual não consentido. Sim, ele vai. Para casos assim. Mas para a grande maioria dos casos, ele é, digamos, insuficiente. Suicídio, automutilação, propaganda de guerra. Ele é insuficiente. Isso é importante de ser percebido e de ser reconhecido. Porque esse ponto consta da decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal vislumbra no artigo 19 uma proteção insuficiente de direitos fundamentais. Agora, repare, eu não estou afirmando que o Supremo Tribunal Federal esteja legitimado a substituir a escolha certa ou errada feita pelo parlamento. Eu estou descrevendo como cidadão brasileiro que eu vislumbro no artigo 19 do Marco Civil da Internet uma insuficiência protetiva. Sim, eu como cidadão brasileiro tenho esse ponto de vista. Agora, se o Supremo Tribunal Federal deveria substituir as opções, boas ou más, efetuadas pelo parlamento, isso é uma outra questão que eu não estou respondendo aqui. Então, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, ele disse, esse modelo, diante dos atos de 8 de janeiro de 2023, ele foi uma falência total. E eu tendo a concordar. Tendo a concordar que esse modelo não protegeu suficientemente instituições relevantes, como, por exemplo, o próprio Supremo Tribunal Federal. A pergunta que se nos afigura é se momentos de exceção geram precedentes vitalícios ou precedentes longevos, duradouros e que servem para períodos de normalidade. Geralmente, precedentes eles são formados para situações de normalidade, não de exceção. Pois bem,
Então, como é que o artigo 19 vinha sendo compreendido até então, antes da decisão do STF? O paradigma, ele era reativo, né? As plataformas não tinham que valorar a licitude, moderar conteúdo, e assim as coisas funcionavam. Eu queria dizer só que o STJ ele já vinha flexibilizando em casos que envolviam a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Então, por exemplo, o STJ tem um precedente em que ele disse, não, o 19 ele tem que ser lido de maneira sistêmica quando direitos de crianças e adolescentes estão em risco. Mas, bem analisada, uma década de jurisprudência do STJ sobre marco civil da internet, concluiremos que se efetua um recorte temporal de aproximadamente 10 anos da jurisprudência da terceira e da quarta turmas do STJ, concluiremos que o marco civil da internet, o artigo 19, ele era entendido como regra pelo paradigma reativo. Por exemplo, em um dos cases, o STJ apreciou se pirataria nos marketplaces. Por exemplo, suponhamos por hipótese que o Mercado Livre ou a Amazon, ela oferte um produto, mas esse produto viole direitos autorais. Por exemplo, a vítima, ela notifica extrajudicialmente a Amazon ou o Mercado Livre. Eles tinham a obrigação de remover? Segundo o STJ, não. Tinha que pagar danos morais? Não. Porque ele não tinha sofrido uma ordem judicial. Somente após a qual haveria uma responsabilidade. Tecnicamente, o que se tem é uma intermediação de compra e venda. Então, pelo artigo 19 do Marco Civil da Internet, você não conseguia alcançar o Mercado Livre, a Amazon. Em um outro precedente, no caso Facebook, atingiram a honra de um pai e um filho, uma fotografia, e aí sim o STJ disse, olha, aqui nós estamos ofendendo a honra de uma pessoa menor de idade. E crianças e adolescentes desfrutam de uma proteção mais acentuada. Então, excepcionou-se, mas a regra, bem analisados, 10 anos de jurisprudência da terceira e quarta turmas do STJ, era de aplicar o Marco Civil da Internet, o artigo 19, como um escudo. Paradigma reativo. Até que o caso chega ao Supremo Tribunal Federal, porque nasce realmente um paradigma reativo perigoso, né? Confortável demais, podemos assim dizer. É muito cômodo não precisar fazer nada. É muito cômodo não se empenhar em filtrar. Agora, por outro lado, também é muito oneroso exigir de uma plataforma que ela averigue a origem de um produto. Porque, às vezes, o particular ele notificava e dizia o seguinte, esse livro que você está comercializando é um plágio do meu livro. Como é que a plataforma vai aquilatar isso? Ok, ela averigua e, sei lá, um juiz diz, é plágio mesmo, ela remove. Mas a pessoa cria outro perfil, muda alguns dados e oferece o mesmo produto. E às vezes a plataforma, o algoritmo da plataforma não consegue detectar isso. Então esse tipo de problema, ele estava se tornando muito recorrente. E aí nasce a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. A primeira coisa que foi feita, o Supremo Tribunal Federal, ele entende que o artigo 19 do Marco Civil da Internet, ele é parcialmente inconstitucional. Se você quiser, você pode dizer parcialmente constitucional. Um copo cheio, metade, é também um copo vazio pela metade. Então, o Supremo entendeu que ele era parcialmente constitucional, ou, como preferir, parcialmente inconstitucional.
E disse mais, essa não é só uma inconstitucionalidade parcial, ela é uma inconstitucionalidade parcial progressiva, né, que é aquela categoria. Isso é muito comum na corte italiana, as sentenças intermediárias de inconstitucionalidade. Nem é noite, nem é dia, nem é preto, nem é branco, nem é céu, nem é terra, nem 8, nem 80. É uma inconstitucionalidade pelo meio do caminho. Então, o Supremo disse, é inconstitucional, parcial, mas gradualmente, progressiva. Qual foi o primeiro argumento do Supremo? Omissão do Congresso. E chegou a dizer, enquanto o Congresso não efetuar uma escolha de regulamentar a matéria, valerá a nossa decisão. Isso é interessante porque o argumento da omissão ou da suposta ou pretensa omissão do Congresso Nacional, ele merece uma análise cuidadosa. Digamos que uma lei, ela estabeleça que para entrar em uma festa é necessário utilizar roupa verde. Implicitamente, essa lei está também afirmando que é proibido entrar com roupa azul. Mas no Brasil é comum e rotineiro dizer que não há leis sobre roupas azuis. Eu lembro no mestrado, uma colega de sala, era inclusive uma aula com o ministro, Gilmar Mendes, professor. Uma colega de sala, ela pediu a palavra e disse, no Brasil, o Congresso não enfrenta desacordos morais. Até o professor Alexandre da UERJ, aquele que escreve sobre estado de coisas inconstitucional, ele também costumava dizer isso, que em causas sensíveis, o Congresso Nacional ele não desempenharia o seu papel. Esse argumento ele merece uma análise técnica e cuidadosa, porque geralmente os exemplos que são apontados são eutanásia, aborto e desacordos morais sensíveis que polarizam a sociedade. E essa colega de sala no mestrado, ela disse isso. Ela falou, no Brasil não tem uma posição do Congresso sobre a eutanásia. Eu falei, tem. Salvo melhor juízo, tem. Eutanásia é homicídio privilegiado. Sobre aborto, tem também. É crime. Mas não quando ele advier de um crime sexual, quando há risco de morte para a gestante e depois da ADPF 54, quando há anencefalia. Portanto, na maioria desses casos que vocês pensam ou dizem que não há posicionamento do Congresso Nacional, há. A questão é que existe um posicionamento do Congresso Nacional para alterar o estado de coisas. Esse é extrínseco, esse é nítido, é perceptível, e há um posicionamento do Congresso Nacional para manter o status quo. E esse não é extrínseco, esse não é tão nítido, tão óbvio. Mas não decidir, paradoxalmente, também é uma decisão. Não decidir, paradoxalmente, isso é um oxímoro, é decidir manter as coisas tais como estão. Portanto, é uma decisão também. O que eu quero dizer com isso é que o marco civil da internet foi uma decisão. Boa ou má, vantajosa ou desvantajosa, eficiente ou ineficiente, justa ou injusta, o marco civil da internet foi uma decisão. Então, o argumento de que, enquanto o Congresso não decidiu, o Congresso decidiu. E muitos países no mundo decidem cada qual a sua maneira sobre esse tema. Devo reconhecer que, como cidadão brasileiro, não considero a decisão do Congresso inteiramente satisfatória, não. E o Supremo parece ter concordado com isso. O Supremo disse, tem-se aqui uma omissão parcial na medida em que não se protegeu de maneira suficiente, uma dimensão da proporcionalidade, segundo a jurisprudência do STF, o bem jurídico digno de proteção. E aí o Supremo declara a inconstitucionalidade parcial do artigo 19 e faz um apelo ao legislador. Essa técnica me chamou a atenção também, porque o apelo ao legislador, ele é uma técnica da Corte Constitucional da Alemanha.
E quando eu estava preparando a minha exposição, eu fui revisitar alguns trabalhos e achei um trabalho de um procurador da República de 1992 chamado Gilmar Ferreira Mendes. E lá ele ensinava que o apelo ao legislador, geralmente ele acontece quando a Corte Constitucional da Alemanha não declara a inconstitucionalidade da norma, aí ela apela. Porque ainda é constitucional. Ou quando a Corte reconhece que é inconstitucional, mas não pronuncia a nulidade, aí ela apela também. Mas no Brasil não, né? A gente já desconfigurou o artigo 19, criando vários artigos 19 para várias e múltiplas hipóteses, e ainda apela ao legislador dizendo, enquanto você não elaborar a lei, vai ser isso aqui que a gente fez. O ministro Fachin, ele fez uma observação muito importante no seu voto. Ele disse, será que não estamos ampliando o escopo? Porque eram 2 recursos extraordinários. A questão estava circunscrita a saber, doutor Adriano, se o artigo 19 era constitucional. Mas aí eles embutiram uma segunda questão. Qual deve ser o regime de responsabilidade? Isso me chama a atenção porque o direito é o que é, não o que deve ser. Quando o Supremo Tribunal Federal atrai para si o ônus de dizer qual deveria ser o regime de responsabilidade, temo que ultrapasse a moldura constitucionalmente assinalada para suas funções, respeitosamente. Mas o fato é que chamou para si essa tarefa e o fez de boa fé. E não vou dizer que o desfecho foi... Precisamos ter a sinceridade de reconhecer, o bom senso de reconhecer um trabalho hercúleo e bem feito, feito pelo tribunal, né? Apesar das minhas críticas, muitas vezes, quanto à maneira, mas o conteúdo em si, a gente nota que foi um conteúdo bastante refletido, bastante amadurecido. E qual foi esse conteúdo, podemos assim dizer? O Supremo Tribunal Federal, ele estabeleceu que o artigo 19, ele ainda vai ser aplicável para casos muito específicos. Então, por exemplo, conteúdos impulsionados ou pagos, podemos assim dizer, inclusive por robôs, nesses casos, inverte-se a responsabilidade, né? Quando são conteúdos pagos, presume-se que a plataforma aprovou a publicidade e, portanto, ela não vai ser protegida pelo artigo 19. Então, nesse caso, você tem um curto-circuito. Ele não vai se aplicar. Casos de circulação massiva de conteúdos considerados graves, também vai haver um curto-circuito. O artigo 19 não vai se aplicar. É interessante porque esse rol é um rol muito extenso e muito casuístico. Abolição violenta do Estado Democrático, crimes contra a dignidade de mulheres e crianças, terrorismo. Você vai ter um elenco. Eu até tive o cuidado, a decisão não faz isso. Aliás, a decisão não foi publicada, o informativo foi. Mas eles não elencam esse rol de tipos penais, mas eu tive o cuidado de elencá-los e realmente é um rol bastante extenso. Está aqui nos meus materiais. Mas, prosseguindo, há outros casos, né? Crimes contra a honra, por exemplo. O ministro-presidente Barroso enfatizou que, para o crime contra a honra, a responsabilidade só existiria da plataforma se sobreviesse a ordem judicial e que isso inibiria a censura privada. Veja bem. Veja bem. As plataformas só são obrigadas a remover com ordem judicial. Mas elas podem remover por notificação extrajudicial. De modo que, com todo respeito, eu entendo que a censura privada não é tão inibida assim, como foi dito. Por quê? Em crimes contra a honra, as plataformas poderão, sim, remover conteúdos
sem ordem judicial, se lhes aprouver, à vista de uma notificação extrajudicial. E aí isso me remete a uma alegoria que foi feita por Hart, de Oxford, professor de Dworkin. Hart, ele disse, certa feita, ele fez uma pergunta filosófica muito interessante. Quantos fios de cabelo um homem precisa ter para ainda ser considerado careca? Hart fez essa pergunta na filosofia do direito. Você olha para um homem careca, você diz, ele é careca. Se eu acrescentar 2, 3, 4, 5, 6, 7 fios de cabelo, vai ter um momento em que ele vai deixar de ser careca. Que momento é esse? O caso limítrofe. Dworkin, discípulo de Hart, fez uma alegoria parecida. Quantas folhas de papel um folheto deve ter para ainda ser considerado um folheto ou um folhetim? Você vai acrescentando folhas de papel, tem um momento em que ele se transforma em livro. Isso demonstra, na teoria do direito, casos extremos e casos limítrofes. É claro que a plataforma vai conseguir identificar pornografia infantil. É claro que ela vai conseguir. Mas é duvidoso se ela vai conseguir identificar o momento em que um fato da vida se convola em crime contra a honra. Há casos muito claros, mas outros não. Basta ver os debates de ministros da mais alta corte do país. André Mendonça e Flávio Dino divergem, por exemplo, sobre os limites da liberdade de expressão no contexto de crimes contra a honra. Eu frequentei os bancos da Universidade de Direito. Eu sou capaz de tipificar muitas condutas ao meu redor. Mas nem sempre a legitimidade e a acurácia técnica dessa valoração se darão a contento. Então, por exemplo, alguns ministros diziam, para casos graves, mas quais são esses casos? Esse é o risco. Se uma plataforma pode remover crimes contra a honra à vista de mera notificação extrajudicial, porque foi isso que o Supremo decidiu, ela pode, ela não deve, mas ela pode. E mais, o Supremo disse que ela não vai ser responsabilizada se errar na sua valoração. Então, tem-se sim um precedente que, no meu entendimento, é, de certa forma, permeável, em alguns momentos, à censura privada. Apesar das boas intenções e do bom trabalho que foi feito, como um todo. Os nossos ministros realmente se empenharam, trabalharam muito, e concordo com o presidente Barroso que firmaram um modelo regulatório muito avançado. Mas fazer a coisa certa inclui os meios corretos, sem os quais ela está errada. Isso é uma reflexão crítica na nossa aula. Pois bem, repetição de conteúdo ofensivo. Nesses casos, também não vai ser necessária a ordem judicial. Você tem um curto-circuito também do artigo 19. Então, por exemplo, se um juiz já disse que aquilo é ilícito, replicar o mesmo conteúdo de outras maneiras não vai gerar necessidade de uma ordem judicial nova para cada incidente. Entendeu-se que para marketplaces, né, esses comércios digitais, aplica-se o CDC. Entendeu-se que para provedores de e-mail, mensagerias, também não ia se aplicar o precedente. Nesse caso, eles continuam protegidos pelo artigo 19. Ou seja, o que se tem são múltiplos artigos 19. É isso que se tem. O que se tem com a decisão do Supremo Tribunal Federal é um artigo 19 ou um não artigo 19 para muitas situações distintas e que são discriminadas, né, na decisão do Supremo Tribunal Federal. Alguns exemplos, por exemplo, terrorismo, indução ao suicídio ou automutilação, pornografia infantil, crimes graves contra crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis, tráfico de pessoas, drogas não, tá? Mas de pessoas sim.
isso aqui me parece que é relativamente fácil de você identificar. Mas a decisão avança e diz discriminação e discurso de ódio. Aqui nós já temos, sim, um campo permeável a disputas de interpretação. Como disse Dworkin, antes de nos deixar precocemente, a nossa democracia é uma democracia em que as pessoas sinceramente divergem sobre direitos humanos e democracia. Esses são pontos de divergência franca entre cidadãos bem-intencionados. Isso está naquele livro Is Democracy Possible Here? Lá ele coloca essa observação tão importante. O item 6 diz atos antidemocráticos. Se se identificar isso com acurácia, é perfeito. Perfeito. Mas temo que as Big Techs, com seus algoritmos, às vezes algoritmos imprecisos, cometam erros. E esse é um ponto em que erros podem custar muito caro. Por fim, o Supremo disse que a responsabilidade ela vai ser subjetiva, ela não é objetiva. Veja que para o ministro Toffoli deveria ser objetiva, aproximando-se do modelo tailandês, né? E a decisão ela é prospectiva, ou seja, ela aplica-se a casos futuros, de modo a prestigiar a segurança jurídica, que é apanágio do Estado de Direito. Em apertada síntese, essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, e essas são as considerações que eu entendia deveriam ser levadas ao conhecimento de todos. Muito obrigado e eu fico à disposição. Muito obrigado, Samuel. Muito obrigado pela sua fala, que traduz, não, a decisão e a complexidade que ela traz nesse aspecto e nessa controvérsia relacionada ao momento atual e ao mundo em que nós vivemos, em que há esse deslocamento do debate, como você bem coloca no início da sua fala. E nós, do Ministério Público, enfim, os atores do sistema de justiça como um todo, se deparam a todo momento, não? Com isso. Deslocamento, por exemplo, né, recentemente, o deslocamento da criminalidade para o ambiente virtual é um exemplo muito forte do que nós estamos falando e do que nós estamos debatendo. Então, te agradeço pela fala, pela magnífica aula, e nós temos aqui algumas perguntas. Eu vou fazer uma pergunta aqui, até pelo adiantado da hora, uma pergunta do Wellington Cardoso. E ele faz algumas considerações em relação ao regime de notificação estabelecido no artigo 21 do Marco Civil, sobre a questão da responsabilidade objetiva que estaria prevista no artigo 21, e pergunta, diante da premissa de inconstitucionalidade do artigo 19, o Pleno do STF propôs que o provedor de aplicações que ofere vantagem econômica também deve assumir, em todas as situações, os riscos e encargos daí decorrentes perante terceiros. Trata-se, em suas palavras, de opção pela responsabilidade objetiva, que argumenta, além de encontrar fundamento na cláusula geral da responsabilidade civil do artigo 927 do Código Civil. Essa exigência de comprovação de que o provedor de aplicações teria incorrido em dolo ou culpa acarreta um ônus demasiado para a obtenção da reparação do dano sofrido? Essa é a pergunta do... Eu agradeço pela pergunta que foi formulada. O acórdão não foi publicado, mas temos aqui um documento oficial do Supremo Tribunal Federal que diz que a existência de conteúdo ilícito de forma isolada, atomizada, não é por si só suficiente para ensejar
aplicação da responsabilidade nesse item de crimes graves. Contudo, nesta hipótese, incidirá o regime de responsabilidade previsto no artigo 21. Foi exatamente a pergunta que foi feita sobre a aplicação desse dispositivo. Os ministros, eles não reconhecem em absoluto responsabilidade objetiva, tá? Isso foi uma zona de penumbra, eu poderia dizer, no julgamento, porque, embora eles digam que não é objetiva, embora uma coisa não se confunda com a outra, mas há momentos em que transfere-se o ônus argumentativo, inverte-se esse ônus, e há momentos em que, sim, você se aproxima muito desse marco, de não... é como se houvesse momentos da decisão em que se presume o dolo ou culpa, né? Mas a impressão que eu tive foi que o Supremo Tribunal Federal sempre deixou uma porta aberta. No momento em que ele enrijece a responsabilidade, ele, ao final, ele abre uma porta e diz, claro, precisamos verificar se houve uma falha sistêmica, precisamos verificar se isso foi uma conduta de ausência de dever de cuidado generalizada. Ou seja, a Corte, em muitos momentos, apesar da sua ousadia jurisdicional, aqui falo no sentido técnico, não no sentido valorativo, mas apesar da sua jurisdição não ter sido tão autocontida assim, eu vejo muitas contenções nesse precedente, inclusive nesse ponto da responsabilidade. Bem, eu gostaria de agradecer imensamente o tempo do professor Samuel, nosso querido colega, a disposição em estudar e enfrentar a temática a partir não da dificuldade mesmo colocada, porque nós não temos ainda o acórdão publicado, não é? Nós temos essa informação oficial, vamos dizer assim, do Supremo. Cobertura, né, do julgamento. Exato, o que é a cobertura, né, a transmissão das sessões, mas a gente sabe que o acórdão é que vai refletir efetivamente o que a Corte decidiu. E você se dispôs a discutir conosco aqui e o fez de forma muito, muito propositiva e, claro, as críticas são sempre importantes para, inclusive, o amadurecimento do debate. Afinal, é para isso que estamos e é para isso que estudamos. Isso que nos leva a também, né, trabalharmos nessas questões quando estamos falando também de Ministério Público. E isso me deixa muito, muito feliz, muito grato, tá, por você ter aceitado o nosso convite, ter estado aqui conosco. A Escola Superior do Ministério Público de Goiás, o CEAF do Ministério Público do Espírito Santo, também a Escola Nacional do Ministério Público, a ENAMP e o SEDEMP, o Colégio de Diretores, te agradecem efusivamente pela tua palestra e esse esclarecimento, não? Que foi dado para muitos pontos que são trabalhados no acórdão, serão certamente trabalhados no acórdão e que foram objeto aí de inúmeras sessões para se chegar a esse julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, a presença de todas aqui online nessa segunda-feira, e dizer que da nossa alegria de poder compartilhar com o professor Samuel esses momentos aqui de grande aprendizado. Então, até o próximo. Eu passo a palavra para as considerações finais do professor. Muito obrigado pela voz e pela vez. Foi uma audiência muito seleta e um espaço muito privilegiado. Muito obrigado, Samuel. Muito obrigado a todas e até o próximo evento da ENAMP, o próximo evento do SEDEMP, tratando de temas que dizem respeito à sociedade, dizem respeito ao Ministério Público.